preparado para a tua vinda gloriosa, a qual Deus, Ele preparou na tarde desse dia, uma palavra trago do coração de Deus para o nosso coração e para o teu coração. Nós sabemos que a Bíblia diz bem claro, em tudo que devemos guardar, primeiramente devemos guardar o nosso coração, porque dele provém a saída da vida. O profeta Isaías, ele profetizando ainda antes de Cristo nascer, há 700 anos, cerca de 700 anos antes de Cristo nascer, ele profetizava uma palavra no capítulo 65 de Isaías, a qual ele profetizou dizendo, de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e então encobrirá diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio o céu novo e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aqui o Senhor está dizendo, profeta Isaías profetizando, de sorte que aqueles que habitam na terra, se bendizer o nome de Deus, aqui na terra será bendito de Deus da verdade. A verdade liberta, a verdade salva. Quando o homem é preso, quando ele vai para ser sorto, ele precisa encontrar a realidade, a verdade do acontecimento para que ele possa ser solto. E assim também é a palavra de Deus. Aquele que bendiz o nome de Deus, ele automaticamente, Deus liberta ele. Quantas aflições temos passado nessa terra, e a Bíblia diz que aquele que realmente confessa o nome de Deus, que é verdade, Deus esquece e perdoa os seus pecados e tira a tua angústia, dá uma nova alegria. Nós sabemos que a nossa vida é uma vida passageira. E a Bíblia diz bem claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. Assim disse Jesus.
Então disse a palavra, então encobrirá diante dos meus olhos. O que é coberto? É o erro que nós cometimos diante dele. Porque agora, se nós arrependermos dos nossos maus caminhos e procurar dedicar a Deus, a Bíblia diz bem claro, porque eis que eu crio céu novo e uma nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se ouvirão falar sobre as aflições. A Bíblia diz bem claro para nós que estamos aqui na terra para que nós possamos vivê-lo em comunhão com Deus, entregar totalmente a Ele, porque só Ele pode perdoar as nossas iniquidades e os nossos pecados. Quando fala novo céu, não é para o céu que significa lugar de descanso, não é descanso para o corpo, porque o corpo já está comprometido com o pecado e a ordenança é a morte, porque o pecado gerou a morte. Mas quando fala o novo céu e a nova terra, é para o descanso da alma que Deus tem reservado desde a fundação do mundo, quando Ele prometeu de enviar um filho de mulher que pisaria na cabeça da serpente, que é Satanás, o nosso grande inimigo, que hoje o mundo, por muitos, estão sendo dirigido por ele, fazendo a vontade dele, e aquele que realmente negar o nome de Satanás e confessar o nome do Deus Altíssimo, a qual enviou seu Filho amado, a Bíblia disse bem claro que terá um novo céu e uma nova terra. O Apocalipse, a qual João estava vivo, já com seus 90 anos, o Senhor Jesus, que foi ao céu, está sentado à direita de Deus, revelou a João o novo céu e uma nova terra. E João viu, eu vi o novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João falando, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. É um casamento
quando se casa na vontade de Deus, é um laço que Deus criou o homem. Por isso, é uma aliança que Ele fez com o homem de se unir uma mulher, um homem. Porque, todavia, não criou o homem por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. E Deus criou e fez uma aliança. Por isso a aliança não tem emenda. Ela não quebra. Quando está na direção de Deus, é de Deus. Ela não se quebra. Quando se quebra, porque não está fazendo a vontade do Deus Altíssimo. E esse descanso que Ele preparou para nós, que confessamos o Seu nome, está escrito neste livro do Apocalipse, na revelação de João, quando Cristo revelou a João, dizendo, e João, no verso 3, ele disse, eu ouvi uma grande voz do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. E o que estava assentado sobre o trono dizia, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiel. E disse-me mais, está cumprindo, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aqui Jesus estava falando com João. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Lá no princípio, Jesus está. Aqui no presente, Jesus está. Mas ele foi morto, mas ressuscitou, voltou para o seu lugar de origem, céu, à direita do Pai. E hoje, nele está, diante do Pai. Ele é representante do Pai. Ele é onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Nada está escondido diante dos olhos de Deus. Você pode esconder. A Bíblia diz que pode esconder, fazer a cama no inferno.
que você não se encontra escondido de Deus, porque os seus olhos serão como chama de fogo. E diz que eu sou o primeiro, eu sou o último. A letra A do alfabeto do grego, o O, a última letra do grego, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Quem vencer, essa é uma promessa. Quem vencer herdará todas essas coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meus filhos. E tem uma promessa: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Disse mais o versículo 8 do capítulo 21 de o Apocalipse, dizendo: mas quando aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os que mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. A Bíblia fala sobre a segunda morte. Disse bem claro o que é a segunda morte. Disse a palavra de Deus, dizendo no capítulo 20 do Apocalipse, versículo 13: aqueles que morreram no mar, o mar vai dar conta. O mar deu conta aos seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno dará os mortos que nela havia. E foram lançados cada um segundo as suas obras. Foram julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E outra parte disse a palavra, dizendo para nós, que aquele que vencer, eu darei o direito. Aquele que vencer, aquele que tem sede, de graça lhe darei a fonte de água viva. Em outra parte, disse: e bem-aventurados o que herda a primeira ressurreição. Porque a morte, ela passa ao homem. O homem foi ordenado a morrer uma só vez e depois segue-se
ao juízo final. A segunda morte, ela não morre, ela continua no lago de fogo, aonde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Bem-aventurados os que ressuscitam com Cristo, porque aquele que não ressuscitar com Cristo, na sua morte, será lançado no lago de fogo. Bendito seja o nome do Senhor.